Pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta com mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário eleitoral em Mato Grosso. Além do YouTube, onde você nos assiste, você também acompanha esta entrevista na íntegra e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer e o Apple Podcast. Bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então, curta esse vídeo, deixe a sua opinião nos comentários, siga o nosso canal aqui no YouTube e, claro, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E se você quer saber mais informações das nossas gravações, dos bastidores, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas, é só pesquisar @olhardiretoOficial. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia de um colega de redação. E hoje eu volto a ter o prazer de dividir essa mesa com meu amigo jornalista Pedro Coutinho, que escreve para o Olhar Jurídico. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Ayrton, muito obrigado pela oportunidade. Já estou pronto para as próximas que virão. Já está prevendo aí, né, Pedro? Nosso entrevistado é natural de Cuiabá, formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem especialização em Marketing Eleitoral, Marketing Político pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Iniciou a sua atuação em pleitos eleitorais na eleição do governo de Dante de Oliveira em 1994. Desde então, exerceu a coordenação jurídica de várias campanhas para governador, senador e prefeito aqui em Mato Grosso. Em 2015, esteve no centro do poder político do estado como chefe da Casa Civil, cargo que atuou até 2017 na gestão do ex-governador Pedro Taques. Atualmente é presidente nacional da Associação Brasileira de Consultores Políticos, além de DJ e também tocador de ganzá. O nosso papo reto e direto de hoje é com o advogado Paulo Taques. Doutor Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês por terem me convidado. Cumprimento você, Ayrton, cumprimento Pedro, cumprimento a todos que estão conosco, né, que vão nos acompanhar neste tempo aqui. Para mim é uma satisfação estar aqui. Eu assisto, quando posso, os episódios. O episódio com Dona Dominga do Flor Ribeirinha foi fantástico, né? Fantástico. Especial. Eu espero poder contribuir aqui com mais este episódio. Com certeza. Contribuirá. Doutor Paulo, após a atuação, a gente falou um pouco aqui na biografia do senhor teve aí 30 anos de atuação como coordenador jurídico de diversas campanhas. E em 2015, o senhor atuou também na campanha do seu primo, Pedro Taques, que na época já era senador, e ele disputava, então, o comando do Palácio Paiaguás. Foi uma campanha vitoriosa, ele se tornou governador e o senhor foi convidado e aceitou o convite para ser chefe da Casa Civil, né? Então, esteve no centro do poder político mato-grossense, num cargo de extrema importância para o Poder Executivo, que é essa função de fazer a articulação, né, do Executivo com os outros poderes, com os prefeitos, com os municípios, com todas as outras entidades. Nesse período, qual que é a avaliação que o senhor faz? Qual que foi o aprendizado que o senhor tirou desse período como chefe da Casa Civil? Nesse período, deu para se deslumbrar de alguma forma também, já que o senhor nunca tinha atuado nesse campo, né, nessa esfera política, sempre atuou na coordenação jurídica de candidatos. Como que foi esses 2 anos aí, um pouco mais de 2 anos? Foi uma experiência gratificante. Foi a primeira vez, né? Como você disse, desde 1994 eu atuo em campanhas majoritárias. Já havia recebido convite de outros clientes candidatos vitoriosos, seja ao governo do estado ou algumas prefeituras de Cuiabá para ocupar cargos públicos, mas nunca aceitei. Dessa vez aceitei, o Pedro pediu que eu fosse ajudá-lo e aceitei. É uma experiência muito gratificante, é uma experiência rica. A interlocução que você faz com os demais poderes, seja em nível de direção de poder ou de membros, como membros do parlamento, né, deputados, é uma experiência também rica porque é muito intensa. Você, na chefia de uma casa civil, você às vezes atende por dia mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Eu fazia reuniões, às vezes,
uma junto com a outra em várias salas diferentes. Mas eu percebi também que você fazendo essa interlocução pautada naquilo que você pode fazer ou que você pode atender, ela fica saudável. Eu tomei a cautela de conversar com alguns amigos e até clientes que eu tenho que já ocuparam cargos de destaque em Mato Grosso. E eles disseram, Paulo, a relação ali tem que ser, você vai ficar tranquilo porque ela é amparada no que você pode e o que não pode fazer. Todo mundo que vai lá vai lhe pedir alguma coisa. Uhum. Vai lhe pedir alguma coisa. E se não puder fazer, diga que não pode, que vai buscar soluções. E esta intensidade de relação com os outros poderes, instituições, né, porque é de toda sorte e de toda ordem. Você recebe autoridades do estado inteiro durante todos os dias. Se deixar, recebe sábado e recebe domingo. Mas eu atribuo como uma experiência gratificante, saí de lá muito melhor do que entrei e conheci que dentro de um cargo público, ocupando um cargo público, a gente fica sabendo que criticar aqui de fora é fácil. Mas lá de dentro, quando você toma conhecimento do quão limitada é a sua atuação, principalmente em termos financeiros, o orçamento do Estado é muito ajustado, aí você passa a respeitar mais quem ocupa cargos públicos. Às vezes há essa vontade também de fazer muito e há essa frustração mesmo de não conseguir, né? Não conseguir. Você tenta fazer algumas coisas. Eu vou lhe dar um exemplo que às vezes parece que não é nada, mas é muita coisa. Eu estava lá na Casa Civil, logo no início do governo, e tinha uma secretaria adjunta para pessoas com deficiência. E eu falei, tá bom, é um servidor de carreira, eu gostava muito de colocar nos cargos de servidores de carreira. Peça para ele subir. Aí disseram, Paulo, ele é cadeirante e o palácio só tem um elevador, que é aquele privativo do governador. Falei, bom, então eu vou descer e falo com ele lá embaixo, mas chamei minha assessora e vamos providenciar colocar um elevador aqui. Não colocou, depois eu saí da Casa Civil, não colocou também. Eu acho que a atual administração colocou um elevador. Acho que, se não me engano, ano passado. Isso. E não coloquei por impedimentos burocráticos, orçamentários e tudo mais. E essa exposição que o senhor teve também por conta do cargo, isso trouxe algum arrependimento? O senhor se arrepende de ter passado para esse lado do jogo político ali, Não. de deixar de ser pedra para ser vidraça? Não, de forma alguma, de maneira alguma. Eu sempre, primeiro que quando eu fui ocupar esse cargo, a advocacia já tinha me dado um pouco de notoriedade. Conhecimento, notoriedade não que fica ruim, um pouco de conhecimento das pessoas. Eu completo este ano 30 anos de exercício profissional e já tinha atuado em outras campanhas. Campanha lhe dá muita visibilidade. Eu me lembro quando fui coordenador jurídico da campanha de Júlio Campos, em 1998, nós fomos a uma visita à Polícia Federal e chegou lá, a imprensa estava toda na porta, como era de costume, ele foi visitar, fazer uma visita, falou, Paulo, não tem ninguém para ir comigo, vamos comigo que você está de terno. E eu fui, foi a primeira manchete de jornal na época do Diário de Cuiabá, em que eu fui para a imprensa. Então, eu já fui ocupar o cargo um pouco conhecido. E não me arrependo de nada, absolutamente nada. Nós fizemos muita coisa que o governador queria fazer. Nós fizemos muita coisa que a população precisava e merecia. Então, o fato de você sair daqui... Primeiro que eu nunca fui pedra. Nunca fui pedra. As críticas que fiz ao longo da minha vida sempre foram pautadas em elementos consistentes. Não a crítica como existe hoje, tão fácil, né? Que você passa a mão no celular e critica uma pessoa. Não. Segundo, porque lá nós tivemos a sorte de contar com um governador que queria fazer a coisa certa. Então, não há nada para arrepender. Ainda falando sobre a gestão Tax, o ex-governador Pedro, ele surgiu aí como um fenômeno, né, nas eleições, na política em Mato Grosso. Em 2010, quando ele conseguiu uma das 2 cadeiras para o Senado, ele saiu de 3% nas pesquisas de intenção de voto. E o senhor concorda que naquele momento ali, não sei se surfou, mas ele foi um dos personagens de um movimento que havia entre os eleitores de dar espaço e de eleger pessoas que se
dizia ou se colocava como antissistema, antipolítica, como o novo, né? A gente sempre cansado dessa velha política do toma lá da cá, das questões que nunca se resolvem, apesar das promessas. O senhor concorda com que ele surgiu nesse momento também, nesse movimento, e o que fez com que anos depois ele não conseguisse aí uma reeleição ao governo do estado em 2018, na avaliação do senhor? Bom, primeiro vamos lá para a eleição ao Senado. Ele era procurador da Sim. República, foi para uma candidatura em que eu acho que no início não contava os dedos de uma mão só quem acreditava nela. Era ele mais 4 pessoas. E ocorreram alguns fatos que culminaram com a eleição de Pedro ao Senado. Um deles é esse que você disse. Ele vinha de um combate muito forte enquanto procurador da República, enquanto membro do Ministério Público Federal. Os eleitores, os cidadãos e as cidadãs de Mato Grosso tinham isso muito vivo em sua mente, né? E era um momento que facilitava um pouco isso. O segundo momento é o que eu falo de que cada eleição é uma eleição, cada pleito é um pleito. Nós tínhamos candidatos importantes digladiando entre si. Um discurso muito forte de ataques pessoais. E aí nós conseguimos visualizar, dentro de uma das raras pesquisas que fizemos na época, porque a campanha dele não tinha dinheiro para nada, que o eleitor estava cansado daquilo, de ver aquele embate, aquela coisa sem propostas, sem nada, e ele começou a andar meio por fora disso e se mostrar. E aí a campanha falou, olha, lembra aquele Pedro Táxi do programa? Lembro. Então, agora eu sou candidato ao Senado. Ah, você é candidato ao Senado? Aí o eleitor começou a entender que ele era candidato ao Senado, e essa conjuntura o levou a ter uma votação boa, expressiva, e ele ganhou a eleição. O outro contexto, quando ele foi buscar a reeleição, né, ao governo do Estado. Aí já ocorreram uma série de fatos que contribuíram para que ele, vamos dizer assim, tivesse um desgaste que ele não conseguiu reverter. E hoje, e talvez a gente fale disso um pouco mais à frente, hoje as eleições, o eleitor recebe muita informação. Às vezes muita informação falsa. Uhum. E É uma dificuldade de diferenciar de mesmo, diferenciar. O eleitor tem essa dificuldade. O cidadão tem uma dificuldade de diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro, que chega ao seu celular. Porque o mundo hoje, ele está no bolso da pessoa, através do celular. E aí o Pedro, com essa série de respostas que eu acho que ele não conseguiu dar ao eleitor, nós estamos falando da campanha, né? Não estamos falando da gestão. Sim, sim. Eu acho que nessa campanha, eu já estava fora do governo e também não participei da eleição, da campanha dele. Eu acho que nessa campanha talvez ele não tenha conseguido dar algumas respostas ao eleitor. E Paulo, com a sua expertise adquirida em 30 anos de carreira, você vê esse perfil antipolítico, antissistema, como algo que ainda vai reverberar nessas eleições? Como que você interpreta essa questão do candidato que se porta, que quer correr por fora dessa conjuntura que é prevalecida? Você acha que a parte da população ainda procura esse tipo de candidato? Você acha que esse posicionamento ainda pode ser positivo para quem busca uma candidatura? Eu acho que sempre vai haver isso. Eleições aqui no Brasil e fora do Brasil nos mostram isso. Porque o eleitor, quando ele enxerga num pleito a mesma, como diz o Renato Russo, é mais do mesmo, ele começa a querer enxergar e buscar o que é diferente daquilo. Então, os chamados outsiders da política, né? Nós já tivemos alguns no Brasil. É o ex-presidente Bolsonaro, né? Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, o ex-governador João Dória, outsider. Agora, o atual governador do estado de São Paulo sempre exerceu cargos políticos, mas nunca disputou cargos públicos. Disputou com a eleição. Então, eu acho que esta figura de que o eleitor quer o antes do que está aí vai ter sempre. O pulo do gato está em entender o que o eleitor está vendo como mais do mesmo. O que ele quer de diferente. Então, por exemplo, vamos trazer para o cenário de hoje. Mas, então, respondendo objetivamente a sua pergunta. Sim, Donald Trump foi isso. Donald Trump foi exatamente o eleitor americano querendo uma coisa fora daquilo que estavam levando para ele sempre. E se você for olhar agora, o parlamento da União Europeia também ocorreu isso. Com deputados sendo eleitos, que antigamente ninguém passava nem perto do parlamento europeu. O eleitor, ele é assim.
Ele busca uma coisa que, às vezes, ele está alcançando. Aí ele busca outra coisa. Então, o ex-presidente Bolsonaro ganhou a eleição assim. E, ironia do destino, o ex-presidente Lula ganhou a eleição apertada também assim. Se formos olhar, que é uma polarização que persiste hoje no sistema eleitoral brasileiro, mas muito mais do que ter o político, o candidato que corra por fora, é saber enxergar o que é o por fora. O que eu tenho que fazer para realmente mostrar uma coisa diferente disso tudo que o eleitor está cansado? Mas eu acho que sempre vai ter, sempre vai haver. Agora, com o eleitor com o celular na mão, mais ainda, né? Eu me lembro na campanha de 1994 do Dante, a notícia que ocorria em Cuiabá demorava aí talvez uma semana ou duas, dependendo da cidade, para chegar no interior. Hoje não, chega na hora. Mas precisa então entender o que é esse por fora, mas na minha avaliação sempre vai ter esse espaço. E na eleição da capital, nessa eleição que a gente terá aí a partir de agosto, setembro, eleição em outubro, né? O senhor acredita que o que o eleitor talvez busque de diferente que esse político ainda, esse candidato que se coloca como não político tradicional pode aproveitar? O que o eleitor talvez esteja querendo nesse momento? Eu vejo não só o eleitor cuiabano, os que nasceram, os que moram aqui, enfim, os que estão nesta cidade, como, de certa forma, o eleitor brasileiro. A polarização que ocorreu depois que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição e depois com a eleição do atual presidente Lula, esta polarização ela é muito ruim. Se formos analisar, pessoas morreram por isso. Festas de aniversário no Rio Grande do Sul, professor de capoeira na Bahia. Aqui em Mato Grosso nós tivemos também. Aqui em Mato Grosso nós tivemos pessoas que foram vítimas de homicídio porque aquela que os matou pensava de maneira diferente. Isto parece que não é nada, mas é uma coisa muito ruim. Eu acho que o eleitor, muito mais do que para além desta polarização, ele quer saber o que... E essas coisas não mudam. Ele quer saber o seguinte: a minha rua vai melhorar? O aspecto da minha rua? O transporte público está bom? O atendimento na saúde pública está bom? Essas coisas que parecem clichês e só são clichês porque são repetidas nas eleições, é isso que o eleitor quer. Então, eu acho que o eleitor cuiabano, além dele, o eleitor nacional, o eleitor brasileiro, ele quer uma pacificação. A festa, e é uma festa a eleição é o ápice da festa da democracia. A época que podiam ocorrer os shows, aqueles famosos showmícios, era uma festa. Hoje não pode mais, há muito tempo já não pode mais. Hoje, votar no Brasil virou uma coisa sombria, virou uma coisa que traz medo. Você não pode dizer o que você pensa através de uma camiseta, de um boné. Então, nós precisamos produzir uma eleição como era antes, que o eleitor vá votar com alegria. Talvez o candidato aqui em Cuiabá disser isso ao eleitor, dizer: olha, eu quero, independente de quem está saindo da prefeitura ou de quem já foi prefeito, eu quero falar de propostas, o que vai ser bom para você. Pelo menos na pré-campanha, eu ainda não estou ouvindo isso. E a gente já tinha pensado nessa pergunta, né, doutor Paulo, em relação à influência do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula nas eleições de outubro. O senhor acredita que, de fato, a gente vê vários pré-candidatos até brigando para ver quem que é o candidato mais bolsonarista, quem que vai ter o apoio, quem que vai aparecer na foto com o Bolsonaro ou com o presidente Lula. O senhor acredita que esse apoio é definitivo, assim, pode decidir quem ganha uma eleição ou não para prefeito? Eu não sei se consegue decidir quem ganha ou quem perde, mas é extremamente importante. Outro dia eu participava de um debate virtual com vários representantes de profissionais de campanha do Brasil e fora do Brasil. E alguém disse: porque o Bolsonaro não representa mais nenhuma força política. Imagina. Claro que representa. Primeiro porque ele foi presidente até outro dia. Está fresco na memória do eleitor.
Primeiro, esse é um ponto. Segundo, porque ele representa uma parcela grande da população brasileira, e aqui eu vou falar de questões históricas, não vou descer ao nível partidário, de conservadores, de eleitores de direita, que existe no mundo inteiro. Às vezes a pessoa, o Brasil tem eleitores de direita? Claro que tem, por que não pode ter? Porque aquela parcela é conservadora, e é conservadora e vai continuar sendo. Então, o ex-presidente Bolsonaro, ele tem participação importante em qualquer eleição municipal deste ano, em qualquer cidade do Brasil. E nós sabemos que quanto menor a cidade, mais difícil é a eleição. Por quê? Imagine você uma cidade que tenha 3 mil habitantes, 5 mil habitantes. Todo mundo é parente de algum candidato a vereador. Todo mundo é compadre de alguém, não é isso? Então, eu acredito que o ex-presidente Bolsonaro tem, sim, muito peso ainda nos votos dos eleitores nestas eleições. Apesar das complicações, da inelegibilidade que ele conquistou, né, digamos assim, foi condenado a 2 vezes já. Eu acho que apesar disso, eu acho que isso não é impeditivo. Eu tenho visto as andanças do ex-presidente Bolsonaro e ele continua arrastando pessoas. Ele continua atraindo a atenção de eleitores, ele continua com um eleitor cativo, mas tem uma diferença. Muito eleitor de Bolsonaro já não vai mais votar em candidato só porque é apoiado por Bolsonaro. E numa eleição municipal isso é importante. Por quê? O candidato X, ele é apoiado por Bolsonaro, mas quem é ele? Isso eu falo em aspecto nacional. Não é mais aquele curral eleitoral, né? Não. Eu percebo que o eleitor do ex-presidente Bolsonaro, ele continua fiel. Mas ele não é mais aquele eleitor que, eu vou votar porque ele é apoiado por Bolsonaro. Não. Me parece que ele vai querer enxergar quem é o candidato mesmo. É bom ser apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro para esse eleitor? Sim. Mas quem é o candidato? Deixa eu olhar um pouco mais sobre ele. Eu acredito que esse é o grande diferencial do apoio do ex-presidente Bolsonaro nestas eleições no Brasil. E o senhor acredita qual que é a influência também do presidente Lula com a força da máquina e especialmente aqui em Mato Grosso, que a gente vê que há ainda muito forte um antipetismo, né? Que a maioria dos eleitores votou para o ex-presidente Jair Bolsonaro e há um receio, um temor com o governo Lula, com especialmente o PT. A gente vê aí alguns candidatos que muitos dizem, assim, a gente vê nas redes sociais, é um bom nome, mas que pena que está no PT, que pena que é apoiado pelo Lula. O senhor não acredita que isso atrapalha? Atrapalha porque assim como nós temos aqueles que apoiam o ex-presidente Lula desde sempre, desde quando ele foi candidato a primeira vez, só que nós não podemos esquecer que aquele eleitor que votou em Lula pela primeira vez, há 2 décadas ou mais, nós estamos falando agora de um eleitor que conhece o Lula por ele ser eleito agora, né? Eleitores de 16, 17 anos, não tem nenhuma lembrança, zero. Do governo 1 e 2, né? Não sabe nem se ele foi presidente. Então, vamos chamar de este antagonismo ao PT, porque o PT conseguiu criar esse antagonismo, também vai influenciar nas eleições. Agora, o PT é um partido orgânico, né? Ele tem essa militância reconhecida, esse trabalho forte de militância partidária. Eu soube de uma pesquisa que está dando o presidente Lula em Cuiabá muito bem posicionado, né, atualmente, o presidente Lula, neste mandato. Então é uma pesquisa para ser avaliada, né? Por quê? O que o eleitor de Cuiabá está vendo que está avaliando bem o atual presidente Lula? Não o Lula 1 nem o Lula 2, o Lula 3. Mas esse embate ainda vai ter no Brasil. Aí nós ainda estamos muito forte nisso, nessa polarização. Eu acho que ele vai ainda ocorrer nessas eleições. Eu só espero que ocorra no campo ideológico, no campo dos debates. Doutor Paulo, antes da gente falar de alguns outros temas ligados à questão eleitoral, questão
do marketing, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Associação Brasileira, né, de Consultores Políticos. É uma associação que o senhor está presidindo e reúne jornalistas, publicitários, pessoas ligadas ao marketing. Como que é a atuação dessa associação e como que vai ser a atuação nas eleições de outubro nos municípios? A ABCOP, Associação Brasileira de Consultores Políticos, ela surgiu em 1991. Ela é a terceira associação de consultores políticos e profissionais de marketing político e marketing eleitoral do mundo. É a terceira mais antiga. Mais antiga que ela, só temos uma, acho que na França e outra nos Estados Unidos. Ela surgiu naquela época quando a palavra marketing eleitoral e marketing político não existia praticamente. Então, naquela época surgiu, formou-se um grupo de 10, 12 pessoas, talvez nem isso, e criou-se essa associação. Ao longo dos anos, essa associação ela ganhou status nacional e internacional por força da atuação, da capacidade, da expertise do professor Carlos Magnanelli. O professor Carlos Magnanelli foi presidente da ABCOP desde a sua criação até 2022. Ele a conduziu por esse tempo todo. Eu brincava com ele que só Fidel Castro foi mais tempo do que ele, mais longevo do que ele. E ele conduziu de uma maneira muito profissional. Ele levou essa associação para o resto do mundo. O professor Magnanelli faleceu de Covid, um homem que já tinha feito mais de 270 campanhas eleitorais em 3 continentes. Então, essa associação, ao longo do tempo, foi agregando profissionais que atuam em campanhas eleitorais. A maioria deles publicitários, jornalistas e tem gente do Brasil inteiro. Eu sempre fui o conselheiro para Mato Grosso. Com o falecimento do Magnanelli, foi feita uma eleição em 2022 e os diretores da ABCOP, espalhados pelo Brasil, resolveram entregar o comando da associação para um dos poucos advogados que fazem parte dela. E assim está sendo. E é muito gratificante, porque você participa de debates, de conversas, troca informações com profissionais de campanha do Brasil e do mundo inteiro, né? Com a facilidade de comunicação que nós temos hoje. Outro dia eu participei de uma mesa de debate que tinha profissionais de campanha praticamente do mundo inteiro, inclusive de lugares onde não tem eleição. E eu até perguntava, mas ele está fazendo o quê aqui? Porque lá no país dele não tem eleição. Que marketing que ele faz, né? Que marketing que ele faz? Porque lá não tem eleição, já vai fazer 40 anos. Então, esta é a ABCOP. Nós temos, então, diretores em cada estado brasileiro e associados espalhados pelo Brasil, fora do Brasil. É uma associação muito rica, muito profissional e que os seus associados e seus diretores são profissionais da mais alta qualidade e que entendem como ninguém de uma campanha eleitoral. Então é uma associação mesmo para haver essa discussão do cenário político e eleitoral do país. E também ela surgiu e tem essa missão de posicionar esse profissional dentro do mercado, dar legitimidade a ele, mostrar quem é esse profissional. Veja, outro dia eu fui também para um debate virtual e alguém disse lá que campanha eleitoral não precisa mais de pesquisa, que isso é jogar dinheiro fora, basta ter um celular e disparar mensagem. É temerário ouvir isso, né? No mínimo temerário. Então esta associação também serve para isso, para que as pessoas possam ver esses profissionais como realmente são, e são mesmo, são profissionais de comunicação, profissionais de marketing eleitoral, de marketing político, são 2 coisas distintas, profissionais de marketing governamental, pessoas de comunicação, para posicioná-los também, para que todos possamos enxergá-los como o que de fato realmente são. Profissionais que fazem isso com absoluta capacidade, ética e muita dedicação. Da primeira campanha que o senhor fez, lá em 94, para a última e a próxima, né, que se aproxima, qual que é a principal mudança que o senhor pontua aí na questão do marketing eleitoral e até mesmo na questão jurídica, né? A questão das redes sociais, da tecnologia, facilitou ou tornou mais difícil o trabalho do marqueteiro? Eu acho que o profissional, seja de qualquer área, ele tem que se adaptar com as ferramentas que estão à sua mão, né? A maior mudança que eu vejo da primeira campanha que atuei, que foi em 1994, na campanha do saudoso ex-governador Dante Oliveira,
para estas campanhas é a internet. Mas, de longe, é a maior mudança. De longe. A segunda maior mudança, eu acho que foi encurtar a campanha eleitoral. Isso foi fundamental. Eu me lembro, certa feita, acho que em 2012, eu fui participar de um congresso feito na Espanha que reuniu profissionais de campanha do mundo inteiro. E eu fui para falar do processo eleitoral brasileiro do ponto de vista legal. E eu comecei falando que a campanha lá dura tanto tempo, vai de tal dia a tal dia, vai de tal mês a tal mês. Aí um espanhol que estava vendo falou, mas peraí, quanto tempo dura a campanha lá? Eu falei, dura aí uns 4, 5 meses. Eles se assustaram, a campanha eleitoral na Espanha, a campanha mesmo dura 15 dias. Então, esse encurtamento também contribuiu muito para que a campanha ficasse mais focada e se gastasse menos dinheiro. Eu acho que o controle da justiça eleitoral melhorou muito. É preciso dizer isso. A justiça eleitoral trabalha e trabalha muito. E trabalha bem, no sentido de fiscalizar as eleições, para não deixar, principalmente, que haja um descontrole, um descompasso financeiro, que é o abuso de poder econômico. Imagine, eu sou candidato a vereador, você também, Ayrton, e você também, Pedro. Mas o Ayrton tem 10 milhões na conta, nós temos 100 mil reais na conta. Se ele puder gastar todo esse dinheiro, nós não vamos ganhar a eleição, nunca ele vai ganhar todas. Então, o aprimoramento das ferramentas da justiça eleitoral nessa fiscalização são muito importantes. Eu me lembro que no início, lá na década de 1990, o juiz eleitoral, ele saía da sua atuação civil, criminal, e ia para uma campanha, cuidar de fiscalização de campanha. Hoje não, hoje a Justiça Eleitoral promove seminários, estudos, leva informação ao magistrado para que ele possa exercer essa função. Uma atuação contínua. Não só no pleito, né? Então eu acho que isso também aprimorou muito. E neste momento, nestes tempos de inteligência artificial, de internet, o grande desafio são as notícias falsas, as fake news. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso é o grande desafio. Hoje, a inteligência artificial é usada no mundo inteiro para fazer uma campanha. A maior democracia do mundo em termos de eleitores é a Índia. Acabou de ter o pleito eleitoral lá. O que a inteligência artificial foi usada lá de maneira boa, de maneira de comunicação, foi uma coisa fantástica. Então, esse é o outro ponto. Hoje, o desafio grande é esse, é a fiscalização não só da justiça eleitoral. E isso é uma coisa que a gente faz nas campanhas. O jurídico fiscaliza o outro candidato. Leva à justiça eleitoral aquilo que entende que é ilegal e a justiça eleitoral aprecia. O que mudou mesmo, então, de lá para cá, daquela campanha, nós tínhamos showmícios, né? Eu me lembro que havia 2, 3, às vezes 4 bandas cantando num comício. Hoje, no comício... Distribuição de camisa. Bêbado tinha vários, né? Que comício sem bêbado lá, falando... Hoje não tem mais, não pode ter bebida alcoólica, não pode ter... Acho que foi autorizado só shows para captação de recursos, isso, mas sem pedir voto. Sem pedir voto. Os atos, você pode promover um jantar para arrecadar fundos, isso é legal. Mas eu acho que a grande mudança de lá para cá, se eu tivesse que condensar numa palavra, é a internet. Dr. Paulo, o senhor até citou a questão da inteligência artificial, né? A própria justiça eleitoral que teve que buscar aí o protagonismo de tentar regulamentar isso diante de uma inércia aí do Congresso, dos políticos, né? Que não regulamentaram isso de forma mais efetiva. Então, em março, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que qualquer material visual feito por inteligência artificial terá que ter um aviso explícito falando que é um material produzido por inteligência artificial. Além disso, restringiu aqueles chamados chatbots, né, e avatares para intermediar comunicação de campanha em grupos de conversa. Outro ponto também que foi regulamentado pelo TSE fala da questão da deepfake, a proibição da utilização dessa ferramenta, que é ali uma alteração de voz e rosto. A minha voz pode aparecer no corpo do senhor, o senhor pode colocar o rosto no meu rosto e fazer isso de forma positiva ou negativa para um candidato. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessas ferramentas criadas pela Justiça Eleitoral? O senhor acredita que, de fato, isso pode evitar a realização dessa questão da má utilização da inteligência artificial e dessas deepfakes nas campanhas? Lembrando que isso, caso seja identificado pela Justiça
Justiça Eleitoral pode cassar o registro de candidatura e até o mandato depois, né? Uhum. Eu acho que a Justiça Eleitoral está funcionando muito bem e tem as ferramentas para coibir. Se você entrar no site, por exemplo, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem uma aba lá, é verdade ou boato? Aí se você clica, tem uma série de coisas que foram ditas que o tribunal desmente. O que eu acho é que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, vamos falar da Justiça Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral está lá em Brasília, ele define as normas, né? Mas quem está perto do eleitor é o juiz eleitoral, é o Ministério Público que atua, os advogados que atuam. Muito bem. Eu acho que a Justiça Eleitoral precisa chegar mais ao eleitor, como tudo que chega ao eleitor, por todos os meios. Eu recebo, assim como todos nós, muitos WhatsApp de notícias falsas. Mas eu não recebo um WhatsApp da Justiça Eleitoral. Eu acho que a Justiça Eleitoral precisava buscar mais essas ferramentas que o eleitor acessa de maneira mais cotidiana. WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, o X, todos eles. Eu acho que precisa haver uma massificação, e a Justiça Eleitoral tem instrumentos para isso, de chegar mais ao eleitor e indicar ao cidadão como ele pode saber se uma coisa é falsa ou verdadeira. Eu acho que esta talvez seja a principal forma de a Justiça Eleitoral coibir isso. Explicar para um eleitor que, às vezes, uma pessoa falando pode ser uma farsa. Como tantos golpes que estão aí utilizando a inteligência artificial, né, que pega a figura pública, o seu discurso, e faz do jeito que a pessoa quer e manda comprar remédio que não existe, depositar dinheiro em conta que não existe. Então, eu acho que precisa a Justiça Eleitoral chegar até o eleitor, como todo o resto chega, e não ficar só na propaganda institucional de 15, 20 segundos no intervalo do jornal. Eu acho que precisava a Justiça Eleitoral fazer isso. E a questão da fiscalização mesmo. Até na pesquisa sobre esse tema que eu fiz para o nosso episódio, eu vi que alguns analistas pontuam essa dificuldade de se fiscalizar, essa questão, né? Até mesmo pelo avanço tecnológico, que é difícil até analisar o que não é verdadeiro. Mas que foi importante o TSE tomar essa medida para iniciar uma regulamentação, iniciar um trabalho. O senhor acredita que há uma dificuldade mesmo de se fiscalizar? Haverá uma dificuldade? E o que pode ser feito para tentar melhorar isso? Há uma dificuldade de se fiscalizar, porque quem está fazendo isso sempre está na nossa frente. Na nossa frente, que eu falo, quem está aplicando golpe, quem está fazendo a coisa errada, está sempre na frente. Eu acho que existem algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, os Estados Unidos têm um modelo de aprimoramento de atuação dos poderes públicos, transformando a pena de uma pessoa para que ela venha trazer sua expertise para dentro do órgão público. Nós temos casos lá que hackers que entram nos sistemas do FBI, da CIA, da NSA, trazem o hack e falam, agora além do que você vai fazer para pagar o crime, você vai trabalhar aqui dentro para não deixar a gente sofrer isso. Talvez podia se pensar isso, pegar essas pessoas que estão utilizando a inteligência que eles têm para o crime e trazer para dentro. Falar, agora além da pena, da pena que você vai sofrer do ponto de vista criminal, você vai ajudar aqui a gente a criar ferramenta para isso não ocorrer. É uma coisa para se pensar, porque já existe isso em outros países e dá certo. Por quê? Eu vou dar um exemplo do que ocorreu na Índia. Imagine, isso foi feito lá, isso não é uma coisa falsa, mas é inteligência artificial. Eu não sei se nós temos condições de fiscalizar isso aqui. O candidato mandava pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, era ele candidato, só que ele falava para você. Então ele chega no seu celular, imagine isso. Tudo bem, Arthur, aqui é fulano, eu sou candidato a prefeito de Cuiabá, eu sei que você mora aí no bairro Popular, Ayrton, e nós estamos levando aqui até você tudo que eu posso fazer pelo seu bairro, Ayrton. Te chama pelo nome 4 vezes. E fala onde você mora mais 2 pessoal vezes. Do que isso. Mas se fosse diretamente para você. Para você.
E isso foi usado agora na Índia de maneira muito massificada. Imagine, Ayrton, você abre lá o celular, Pedro, e o cara fala seu nome, ele fala o bairro onde você mora e fala mais. Ele fala, inclusive, quando você pega aquela avenida que está para o seu bairro, aquela esquina não tem aquele Isso é um buraco, perigo. Às 9 horas da manhã. eu vou arrumar aquele buraco lá. Isto é inteligência artificial. A inteligência artificial colheu informações sobre você, o bairro onde você mora e colocou uma propaganda do candidato com uma fala criada para a inteligência artificial para ele mandar no seu celular. Isso é falso? Não, é ele que está falando. O seu nome não é falso, o seu endereço não é falso. Isso é um instrumento, na minha avaliação, um instrumento poderoso de comunicação. Não é? Sim. Você abre o celular, o cara tá falando pra você. Fala, como que ele sabe que eu tô aqui? Mas isso não abre um questionamento de questão de abuso de poder econômico até mesmo, porque nem todo candidato vai ter condição de fazer isso, né? Aí tem que estar dentro do limite de gastos. Aí é o profissional que está te auxiliando que vai dizer, ó, vamos experimentar, vamos fazer isso que é bom, é caro, mas é bom, e vamos largar de andar por este caminho de comunicação. Aí vai da escolha. Eu acho que, pelo menos lá ele foi muito caro, não é coisa para candidato a vereador, é coisa para candidato a prefeito para cima. Ótimo. Além dessas questões que a gente falou aqui nessa resolução do TSE, a Justiça Eleitoral também passa a exigir que as redes sociais e aplicativos de mensagem retire do ar, sem necessidade até mesmo de uma ordem judicial, contas e materiais que promovam condutas não democráticas, né? E até mesmo também discursos de ódio, como homofobia, racismo e qualquer tipo de preconceito. Recentemente a gente viu aí um embate do empresário norte-americano Elon Musk, que é proprietário do X, né, antigo Twitter, com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que na época era presidente também do TSE, em torno disso, né, de decisões judiciais que ordenavam suspensão de contas e também de postagens. Elon Musk se tornou aí até um ícone, né, um ídolo da extrema-direita, dos conservadores, muito por conta desse discurso de que decisões desse tipo acabam gerando uma censura. O senhor concorda com esse discurso de que há um patrulhamento da justiça em relação às redes sociais, ou medidas como essa são necessárias? E o senhor acredita que as empresas estão capacitadas ou dispostas a seguir essa resolução em suas plataformas? Vamos começar pelas empresas. Capacitadas estão, dispostas não acredito. Nem um pouco, né? Não, capacitadas sim, dispostas não estão e já mostraram isso. É preciso responsabilizar as empresas pelo que lá é veiculado. Elas precisam ter um filtro. Não é admissível que o YouTube tenha um vídeo de um adulto incentivando uma criança a falar com ele abertamente para fazer pedofilia. Isso é crime. E é crime bárbaro. O YouTube, ele tem condições de não deixar aquele discurso e aquele conteúdo ir para lá. Porque a inteligência artificial, você faz com ela o que você quiser com as palavras para fazer a peneira, o filtro. A hora que tiver esta palavra, não vai. Pronto. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que precisa, quando falar, vamos fazer isso sem ordem judicial, eu fico preocupado com isso. Por quê? Porque quando você vai fazer uma coisa que atinge o direito das outras sem ter uma ordem judicial, aí nós estamos caminhando para um autoritarismo, para uma falta de regras, para a falta da democracia mesmo. Então eu acho que tem que ter o exercício jurisdicional, o juiz tem que atuar, o Ministério Público tem que atuar, a defesa tem que atuar, todos têm direito à defesa, e fazer a fiscalização. Eu acho que da forma como está, em que conteúdos são retirados da internet, sem sequer dar à pessoa o direito dela se defender, eu também acho que não está certo. E em 2022, Paulo, o TSE distribuiu 940 mil em multas por conta dessas fake news durante as eleições presidenciais. E apesar dessa atuação da Justiça Eleitoral, ainda há distribuição de fake news, né? Ainda mais, sobretudo, com o uso da inteligência artificial. Como que o senhor vê
O senhor acredita que o resultado das eleições pode estar em risco por conta da distribuição de fake news, por conta do mau uso dessas ferramentas que estão sendo utilizadas? Dependendo. Pois não. Então, um adendo também, Claro. lembrando que em maio o Congresso derrubou um veto já no campo criminal, né, uma lei que falava sobre questão mais criminal, derrubou um veto, manteve o veto, desculpe, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estabelecia penas a quem distribuísse fake news, né? Era uma pena de 1 a 5 anos de prisão. Isso também abre uma brecha para a continuidade dessa prática, né? Uhum. Eu acho que pode desequilibrar um pleito, as notícias falsas. Principalmente se ela for feita na véspera da eleição. Às vezes, a notícia falsa, na véspera da eleição, pode não dar tempo de você desmenti-la. Então, ela pode sim desequilibrar. As notícias falsas existem nas campanhas desde sempre. Eu trago aqui um exemplo ocorrido na campanha prefeito de 2008. Às vésperas do primeiro turno, a propaganda eleitoral na TV trouxe, isso é público, então eu posso dizer aqui, até falo disso nos congressos que participo, uso esse exemplo. Faltava alguns dias para a eleição do primeiro turno e o adversário do Mauro, eleição para prefeito de 2008, colocou um acidente que tinha ocorrido e que ele atropelou uma senhora e estava embriagado. E que nunca pagou nada para a senhora, deixou ela míngua. A única coisa que tinha de verdade era que o carro onde ele estava atropelou. Tudo era mentira. Ninguém estava embriagado, ele indenizou aquela pessoa, pagou tudo que ela tinha de direito e mais um pouco. Nós revertemos aquilo e o Mauro foi para o segundo turno. Hoje, então as notícias falsas existem desde sempre. Hoje elas estão mais aprimoradas, elas estão mais rápidas. Então é preciso, respondendo, eu acho que pode sim desequilibrar um pleito. Segundo ponto, é preciso informar ao cidadão, e agora não falo só do período de campanha, ao cidadão, que reenviar notícia falsa é crime. Outro dia eu estava num grupo de WhatsApp e aí um dos nossos companheiros lá colocou uma notícia claramente falsa, na cara que era falsa. Eu alertei. Não faça isso, isso é crime. Reencaminhar ou encaminhar notícia falsa já é crime no Brasil. Então eu acho que precisava fazer uma campanha, a Justiça Eleitoral pode fazer isso muito forte, no sentido de informar ao cidadão, que antes de ser eleitor ele é cidadão. Não envie notícia falsa, porque isso é crime. E segundo ponto, eu acho que a penalização de quem faz notícia falsa em campanha eleitoral tem que ser dura. Muito dura. Sabe, o ex-presidente Bolsonaro não está inelegível por 8 anos? Eu acho que quem faz isso tem que ficar inelegível por menos 3 eleições. 3 eleições para ele pensar. Porque senão vai só proliferando. A pena tem que ser dura e pedagógica. Assim como cometer crimes, né, de assassinato, de roubo, há uma discussão de se tornar a pena mais rigorosa na questão eleitoral, também é necessário, né? Eu acho que sim, porque você está colocando em risco a própria democracia. Você está colocando em risco um pleito eleitoral, que é onde o cidadão, dentro da sua intimidade, da sua vontade, do seu voto, que é uma coisa sagrada, vai lá e vai depositar o seu voto naquele que ele acha que é o melhor para representá-lo. E aí você vai lá e cria uma notícia falsa para induzi-lo a votar de outro jeito. Isso é crime grave. É muito grave. Eu acho que quem faz isso tem que ser penalizado de maneira dura. O senhor falou sobre crime contra a democracia. A gente viu, após o resultado das últimas eleições presidenciais, segundo turno, um movimento aí de concentrações em frente aos quartéis, um discurso muito forte, colocando em xeque o resultado das eleições, a questão das urnas, que já vem de há alguns anos, e no fim, né, no ápice, a questão da invasão e depredação de órgãos públicos, né, dos 3 poderes lá em Brasília. E aí a gente viu uma atuação muito forte do Supremo, que hoje já tem centenas de pessoas condenadas à prisão. Há uma questão também dos líderes, que ainda há uma investigação, se teve participação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, se teve ou não uma minuta de golpe. Como que o senhor vê a atuação do Supremo em relação a essa questão que colocou de fato em risco a democracia do país? Há um exagero do Supremo ou não? A atuação está sendo
ao rigor da lei, como que se deve ser? Eu vou dizer por experiência profissional própria. Eu tenho 2 clientes que respondem ao inquérito, ainda não é inquérito, para esses clientes que estavam no dia 8 de janeiro em Brasília. Hoje, no Brasil, há pelo menos 15 anos, aí vai mudando de estado para estado, não existe mais processo físico. Se você quiser entrar com uma ação para exercer algum direito, você tem que entrar pelo meio digital. Não tem mais papel, há muitos anos. Isso facilitou demais o andamento das coisas no judiciário brasileiro. Esse inquérito que trata desse assunto está em meio físico. Papel. Por quê? Não sou eu que tenho que responder. Eu demorei quase 2 semanas para acessar o processo, mesmo com um parceiro de Brasília indo todo dia ao Supremo para acessá-lo. Estranho. Eu acho que a pessoa que comete o crime de quebrar a vidraça de um local público tem a previsão legal para isso. Você vai responder por dano ao patrimônio público. Na primeira instância. Por que já começar pelo Supremo? Veja, eu estou falando de questões legais, não estou falando de questões políticas. Então, estes temas vão aprofundando a desconfiança do cidadão no próprio procedimento legal exercido pela corte. Nós tivemos um que estava detido no Rio de Janeiro, se eu não me engano. A defesa apresentou atestados médicos que precisava de cuidados que não tinham ali no presídio. O Ministério Público Federal foi favorável para que soltasse, não soltou, a pessoa morreu. Quem vai reparar esse dano à família? Então, eu vejo, cometeu o crime, responde o inquérito. Se o inquérito indiciar, o Ministério Público denuncia. Se o juiz acatar, responde ao processo. Nós temos um ordenamento legal. Eu acho que não precisa atropelá-lo. Foi para Brasília e cometeu o crime, responda por isso. Eu acho que há aí um atropelo no procedimento legal que está sendo adotado. Eu não acho adequado falar que o advogado não vai fazer sustentação oral. É um direito que nós temos. Nós temos. E aí eu vejo, mas onde o senhor está? fala nessas audiências assuntos, coletivas, né? Proibir o advogado de fazer sustentação oral. Mas é um direito do advogado usar a tribuna. Como assim não vai sustentar? Então eu estou vendo um tratamento diferenciado a esse tema. E um dos princípios básicos da democracia é que todos sejam tratados pela lei de maneira igual. Igual. E eu estou percebendo nesse processo, neste assunto, um tratamento desigual. Isso não é bom. Mas diante da gravidade dessa questão de se formar um grupo, de se formar um movimento antidemocrático, de se tentar derrubar e dar um golpe, se justifica também essa atuação dessa forma do Supremo? Eu acho que não se justifica de forma nenhuma você tolher o direito da pessoa. É grave? Gravíssimo. E quem diz que não foi tentado um golpe está falando bobagem. Do ponto de vista da investigação, é só olhar. É só assistir às reuniões feitas pelos próprios membros do governo. Eles queriam perpetuar. E aqui vai uma análise puramente política e jurídica. Eu disse no início da nossa conversa e repito, eu não vou descer a questões ideológicas. Basta olhar os elementos de prova que demonstram que aquele grupo que estava no poder, o ex-presidente Bolsonaro, não aceitou o resultado das eleições. O senhor fala disso do grupo político que estava no poder, Isso, né? Que estava com ele. A própria reunião dos ministros, fica claro isso, basta assistir a reunião que o Mauro Cid, né? O ajudante de ordem dele colocou nas redes sociais. Então, estava sim criando-se um ambiente para poder perpetuar no poder e não aceitar o resultado das eleições. Isso não tem nome, não pode chamar de outro nome, é golpe. Não tem outro nome. Agora, se fizeram, se não fizeram, se chegaram a consumar, deixa a investigação conduzida chegar ao seu termo. Todos são inocentes até que haja uma sentença penal transitada em julgado. A presunção que ocorre no nosso país, na Constituição, é de inocência. Todos têm o direito a responder um processo no devido processo legal. Pelo devido processo legal. Mas é gravíssimo. O que fizeram, gravíssimo. Muito grave. Doutor Paulo, a gente está quase já no fim da nossa conversa, tem alguns temas aqui. Vou pedir também, Pedro, para a gente dar uma acelerada,
para a gente conseguir falar um pouco mais do que a gente tinha pensado. Vamos falar um pouco sobre no Congresso há uma discussão aí da PEC da anistia, que tenta perdoar aí partidos que, nas eleições passadas, não seguiram algumas regras eleitorais em relação à cota de gênero e também racial. Uhum. Então, essa PEC, entre outros pontos, diz que a sigla deve, além de perdoar quem foi multado e condenado, a sigla deve reservar as vagas para mulheres sem a obrigatoriedade do efetivo preenchimento. Hoje é 30% de cota feminina, mas não teria essa necessidade. Além disso, as siglas poderão utilizar até 10% do valor recebido mensalmente do fundo partidário, que é um fundo público, para quitar essas sanções aplicadas pela Justiça Eleitoral. E, por fim, suspende aí a perda de mandato das chapas, dos candidatos que estavam envolvidos nessas irregularidades. O senhor acredita que é necessário perdoar essas multas que já foram aplicadas, essas condenações? E como que o senhor vê também o movimento do Congresso de sempre tentar anistiar, perdoar quem não segue essas regras eleitorais de cota feminina e também de cota de raça? Isso é muito ruim, porque é um exemplo ruim, porque quem criou a lei está desrespeitando a lei. Essas leis foram criadas pelo Congresso, em votação, em debate. Eles criaram a lei de cota de gênero e de raça. A lei não foi cumprida nas eleições passadas. E agora eles estão anistiando. Então, para que criou a lei? E aí o congressista brasileiro fala que o cidadão tem ojeriza com política. Não é isso, mas se vocês criaram a lei, por que vocês estão perdoando quem não cumpriu a lei? É muito ruim. Provavelmente vai ser aprovada essa anistia. Acho que é muito correta essa cota de gênero e de raça, mas quero deixar uma opinião aqui. Eu acho que hoje a candidatura do negro ou da negra no Brasil é muito mais fruto da sociedade, dos movimentos sociais, daquelas lutas que eles fazem nas suas comunidades, onde eles moram, muito mais isso do que uma lei colocada pelo Congresso, que ainda, mas ajuda, mas tem que cumprir. Eu acho que vai passar a anistia, o que não é bom. Dr. Paulo, falando sobre financiamento de campanha, desde 2015 há a proibição de doação de empresas, né? Foi uma medida adotada até para se evitar um jogo político maléfico, né? O toma lá da cá. A empresa financiava um candidato e esse candidato tinha que retribuir de alguma forma quando estivesse no poder. E aí algumas ferramentas pensadas para se custear essas campanhas foi esse fundo eleitoral. Só neste ano, por exemplo, a previsão é de 4,9 bilhões de reais para financiar aí, para distribuir para os 29 partidos financiarem as suas candidaturas de prefeitos e vereadores. E a gente vê a cada eleição esse montante aumentando. De 2020 para 2024, esse valor aumentou 150%. E isso gera muita reclamação da sociedade que não aceita, não vê com bons olhos o seu imposto pago financiando essa função, né? Essa questão de partidos financiarem as suas campanhas. Outro ponto questionado é até mesmo a distribuição desse fundão, né? A gente vê que partidos grandes e já mais estruturados acabam ficando com um bolo maior e isso gera um questionamento sobre a real representação representação da sociedade nos espaços de poder, no Congresso, no Legislativo e Executivo. O senhor acredita que essa tentativa de solucionar um problema acabou criando outro? E qual que é a forma de financiamento de campanha que o senhor acredita que seria mais justa? Eu vou começar pelo financiamento de dinheiro público. Eu acho ultrajante um país onde as pessoas morrem nas filas de UPAs, nos corredores dos hospitais, por falta de atendimento, por falta de remédio, por falta de médico. Dinheiro público financiar a campanha política. Eu acho que isso tem que ser mudado com urgência. Acho que dinheiro público não é para isso. Esse é o primeiro ponto. Além de ser errado, ou pelo menos diminuir a quantidade, além de ser errado, a forma de distribuir esse dinheiro também é equivocada, porque ela só perpetua a permanência de quem está no poder.
Se você for pegar esses 4, vamos falar de 5 bilhões para fazer conta mais fácil. Ele é distribuído porque quem tem mais representatividade no Congresso. Lembra daquele comercial de bolacha? É gostoso porque é fresquinho. Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Vai continuar assim. Eles vão continuar recebendo mais, porque eles vão continuar, como eles recebem muito dinheiro, eles vão continuar com maior representatividade, vão continuar recebendo mais dinheiro, não vão sair de lá. A forma de distribuir isso também está errada. A outra forma errada, e por isso existe essa lei para distribuir de maneira igual entre mulheres, entre candidatos e candidatas negros e negras, porque vai para o partido. E aí o partido dá um jeito de distribuir da forma que mais lhe Tem convém. sempre um querido, né? Então não Um estou amigo dizendo, do cacique. não estou falando que faz de maneira ilegal nada, mas ele distribui da forma que lhe convém, ele não presta contas disso. E por que então já não mandar o dinheiro para o candidato? Até para a gente acabar com outro problema, que é a candidatura feminina de laranja. Que é, né? Quantos Toda partidos? eleição já Toda eleição tem. é um julgamento. Só coloca o nome lá para cumprir a cota. Então, eu acho que a distribuição é errada, não tem que ter dinheiro público, se tiver tem que ser pouco. E a forma de distribuição também, para fazer chegar, tem que chegar direto ao candidato e não passar por essa forma que é feita hoje. Pedro, a gente teve alguns julgamentos, né? Vamos falar desses Emblemáticos. julgamentos Vai dar emblemáticos tempo? aí. Vamos, pode fazer. Nos últimos anos, Dr. Paulo, a gente teve aí a cassação da Selma, né, por conta de gastos e omissões irregulares no período pré-eleitoral. E recentemente o Sérgio Moro quase perdeu o mandato também por conta de gastos irregulares no período de pré-campanha. E agora, apesar de que a corrida oficialmente ainda não começou, a gente está na pré-campanha e os candidatos ainda não podem explicitamente pedir votos, mas já podem fazer visitas, fazer eventos e tal. O que pode ser considerado ilegal em relação aos gastos nesse período? O que o candidato pode, o que ele não pode? Ele pode, por exemplo, contratar uma empresa para fazer algum evento que ele pretende, ele pode já fazer essa pré-campanha. Qual seria a sua dica, sua orientação jurídica sobre essa questão de gasto pré-campanha? Pré-candidato, como o nome diz, é pré-candidato, não é candidato a nada, né? Aí as pessoas falam assim, só não pode pedir o voto. Não é assim. Esses julgamentos que você fez referência, uma senadora perdeu um mandato e um senador quase perdeu porque eles gastaram, no período de pré-campanha, uma quantia muito grande. E aí dá abuso de poder econômico. Né? Eu sou pré-candidato a prefeito de Cuiabá, eu sou pré-candidato a vereador, eu vou fazer um churrasco para 1.000 pessoas. Não pode. Como assim? Se você é pré-candidato, você não é candidato a nada. Você está fazendo isso aí com que intenção? Então, a orientação, a própria lei diz isso, é fazer a pré-campanha mostrando que é pré-candidato. Eu não posso pegar um dinheiro exorbitante. Se a gente for pensar no teto de gasto da eleição passada para vereador em Cuiabá, acho que deu R$500 mil, pouco mais que isso. Para este ano ainda não tem. Eu não posso, então, mas vai ser algo próximo disso. Eu não posso, pré-candidato a vereador, fazer um impulsionamento de rede social, que isso é tão... de R$500 mil, de R$200 mil, de R$150 mil, que isso é 40%, é 50% do que eu vou gastar se candidato for. Então, eu não posso chegar para depois, se passar na convenção e virar candidato, ter gasto praticamente o que eu posso gastar numa campanha inteira na pré-campanha. Isso gera o que a Justiça Eleitoral busca coibir, que é o desequilíbrio. Então, a pré-campanha, na verdade, tem coisas que são iguais a jabuticaba. Só tem no Brasil. Pré-campanha é igual jabuticaba, só tem no Brasil. Você falou do encurtamento da campanha, mas a pré-campanha... A pré-campanha continua. Então, pré-campanha só tem no Brasil. Ou tem campanha, ou não tem campanha. Se não é candidato, não pode fazer nada. Pronto e acabou. Pode, no máximo, falar que é pré-candidato, dar uma entrevista e aqui e ali, mas nada, ele não é candidato a nada. Mas criou-se esta figura, esta jabuticaba, que só tem no Brasil, chamado pré-campanha. Tão forte é a pré-campanha que a Justiça Eleitoral tem que agir, às vezes cassando o mandato. Então, a orientação que a gente sempre dá é: faça a pré-campanha você. Diga que é pré-candidato. Diga por que quer ser pré-candidato. Busque meios de fazer isso de maneira igualitária.
eu tenho um mandato, eu tenho um cargo público, ou eu sou empresário bem-sucedido, eu sou pré-candidato, eu vou esparramar a internet. Não pode. Então, tem que haver esse equilíbrio, esse gasto, se tiver o gasto, com parcimônia. Eu posso, por exemplo, eu sou pré-candidato a prefeito. Eu posso fazer uma pesquisa, né? E para saber como o meu nome é aceito, se ela é quantitativa ou qualitativa, para saber o que o eleitor pensa. Eu vou ser candidato a prefeito, deixa eu fazer uma pesquisa para saber o que o eleitor quer, o que ele busca o eleitor cuiabano. Isso pode, agora, não pode fazer isso de maneira E esses exacerbada. gastos, como que eles são declarados para a Justiça Eleitoral? Já como fazer essa declaração ou só quando se torna candidato de fato? A gente sabe que a prestação de contas é super importante na corrida eleitoral e que isso pode colocar em xeque, né, a chapa ou a sigla. Com certeza. Eu, este ano, já orientei alguns pré-candidatos a prefeito que trouxeram para mim demandas de que o seu possível e provável adversário estava gastando muito dinheiro na pré-campanha. Eu falei, pegue uma prestação de conta, veja com o que gastou, veja se quem gastou foi ele, se foi o partido que ele está afiliado, se foram amigos que fizeram esse pagamento, veja de que forma isso ocorreu, veja se o pagamento foi exacerbado, se está tão ostensivo a pré-campanha desse pré-candidato, leve isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Então, a pré-campanha, ela deveria existir para que aquele pré-candidato dissesse, olha, eu pretendo ser candidato a vereador. Por quê? Porque eu pretendo fazer isso, pronto. O que a gente vê hoje não é isso. Nós vemos os partidos colocando nas suas propagandas na televisão aqueles que serão, em tese, os candidatos, para que eles tenham mais visibilidade, e a gente vê, infelizmente, gastos excessivos aqui nas pré-campanhas, e só para o Brasil inteiro, de pessoas que parece que já estão em campanha. Eu acho que tem que ser levado isso, pelo menos quando atuamos em campanha eleitoral, enquanto jurídico, nós levamos isso quando a coisa está excessiva e ostentando, a gente leva o conhecimento da Justiça Eleitoral para que ela aprecie. Perfeito. Paulo, nas últimas semanas a gente teve aí algumas operações policiais que miraram supostas ligações entre organizações criminosas e a política, comprovando alguns rumores de que membros dessas organizações também se articulam para ocupar esses espaços, né, como legislativo. Como exemplo, a gente pode citar o caso de um deputado que afirma que na Assembleia houve... as organizações bancaram certas campanhas e a gente teve até apito final, que o irmão do principal alvo da operação já estava em pré-campanha ao cargo de vereador. De fato, o senhor acredita que existe essa articulação das facções para tentar ocupar os poderes? E como que a Justiça Eleitoral, a própria polícia, pode fazer para barrar o avanço dessas organizações nas instituições? Fiscalizando, não tem outro caminho. Hoje, nós já temos um instrumento chamado investigação social. Alguns estados brasileiros já trazem isso nos seus concursos públicos. Então, se você vai, dependendo do estado, você vai fazer um concurso para delegado de polícia, promotor de justiça, membro do judiciário, ou algum outro cargo de relevância, é feita uma investigação social. Eu acredito que a Justiça Eleitoral tem mecanismos para isso. Ela precisa se associar em termos de comunicação. Ela precisa receber comunicações da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, que é a competente para atuar em assuntos eleitorais. Eu acho que não existe maneira mais eficaz do que a fiscalização. E hoje... nós temos como descobrir isso de maneira muito eficaz com o trabalho de inteligência policial, como as operações estão se revelando. Não é isso? Nós tivemos nessas operações recentes pessoas que já estavam com adesivos em carros. Porque na pré-campanha você pode colocar o nome, não pode colocar o cargo, né? Que é outra coisa que é absurda. Você posso colocar meu nome, mas você está colocando seu nome por quê? Não, eu quero colocar meu nome porque eu acho bonito, né? Então, nós... temos como coibir isso, sim, e é com o trabalho de inteligência, com a Justiça Eleitoral fiscalizando, não tem outro mecanismo. Doutor Paulo, no início da nossa conversa, o senhor falou que não ia levar a questão identitária, né, a questão ideológica, mas na hora de trabalhar, quando um pré-candidato agora, né, busca o senhor, o seu escritório, para
tentar fechar uma parceria, um trabalho, o senhor leva isso em consideração? A questão, as suas ideologias e as ideologias desses candidatos pesam na hora do senhor aceitar ou não um trabalho? Veja, eu vou responder a sua pergunta dizendo o seguinte. Nosso escritório já atuou representando vários candidatos ao governo de Mato Grosso, ao Senado e a várias prefeituras de Mato Grosso. Eu tenho satisfação em dizer que nosso escritório já representou dezenas de figuras políticas de expressão. E nosso escritório não trabalha para quem a gente não conseguiria votar. Eu só atuo em campanhas de quem poderia merecer meu voto. Se não tiver condições de merecer meu voto, eu me sinto desestimulado. Graças a Deus, até hoje, quem me contratou para trabalhar em período eleitoral, eu votaria nele, como de fato votei. E para DJ, no escritório também que a gente procura para contratar o senhor, tocador de ganzá. Rapaz, essa é uma coisa bacana. Eu, na pandemia, todo mundo dentro de casa, eu sempre gostei de música, aprendi a manobrar aquelas máquinas que chamam controladora de DJ. Começou com uma brincadeira, já estou tocando em festa de aniversário de amigos, já está bem animado. E ganzá, e ganzá, que é aquele instrumento nosso, né? Comprei do seu Alcides lá na Varginha, que faz também viola de coxo. Eu estava brincando outro dia com o Pescuma, que é um grande amigo, e mando um abraço para ele, né? Pescuma, Henrique Claudinho. E eles viram eu tocar aquilo e me chamaram para tocar com eles. E eu já toquei aí nos 4 ou 5 shows com ele. Ele tocando o ganzá quando toca o rasqueado. É um prazer, uma satisfação. Então ninguém se surpreenda se foi num barzinho, num show e ver o senhor ali em cima do palco. Não. As pessoas já surpreenderam e aí vão lá. Paulo, é você mesmo? Sim, sou eu aqui. Dr. Paulo Tax, muito obrigado por ter participado do Pode Olhar. Foi um prazer conversar um pouco da sua trajetória e também sobre assuntos importantes, né, que a gente vai ver cada vez mais nas próximas semanas, nos próximos meses, com a aproximação das eleições. E a gente está sempre à disposição. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço pelo convite, a você aí, a participação do Pedro, a todos os que nos assistiram, né? Eu fiquei muito honrado com o convite, fiquei muito feliz. E todas as vezes que for convidado e puder ser útil com assuntos que mereçam atenção, eu estou à disposição. Ótimo, Pedro. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui nos ajudando a conduzir um episódio e até a próxima. Muito obrigado. A satisfação foi minha e já estou contando com a próxima. Obrigado a você. Ele falou obrigado, isso no Paulo. Falou no início e agora, então tá querendo pra reforçar mesmo, né? Pode deixar. Eu vou ficando por aqui, mas você pode acompanhar a repercussão deste episódio no nosso portal, é o www.olhardireto.com.br. Reforço o pedido para você ser um seguidor fiel aqui no YouTube, então siga o nosso canal e ative o sininho. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.